Olá, pessoal. Meu nome é Fátima. Hoje nós vamos abordar o módulo 3, né, do curso de pós-graduação em gestão escolar. Nós vamos estar abordando hoje o módulo 3, que vamos falar especificamente a respeito do contexto sociedade e escola, princípios da gestão, dimensões e aspectos da gestão escolar. Vamos lembrar bem que, historicamente, como é que aconteceu aquele processo de democratização, principalmente nos aspectos da educação, que vem desde a questão da Constituição de 88, perpassando anteriormente por várias legislações que nós já falamos nas aulas anteriores, mas vale ressaltar aqui, dependendo do momento histórico que nós estamos vivendo, a educação tem características para atender esse momento histórico, né? Dentro dos princípios da gestão, nós temos que ressaltar aqui que a nossa gestão, sempre nós estaremos voltados para a gestão democrática, que é a única que principia a questão da educação, né? Principalmente nos espaços escolares. E vamos falar também das dimensões e aspectos da gestão escolar. Quando a gente pensa em mudança social, né, a mudança em sociedade, a gente pensa em várias palavras, né, que nos remetem a essas questões das mudanças, né, ou seja, inovação, alteração, transformação, conversão, modificação e outras palavras que significam alguma coisa, um fato, uma pessoa, uma instituição. Deixa de ser o que era e assume qualitativa ou quantitativamente outro caráter, outra identidade e até mesmo outra forma de conteúdo, ou seja, nada é permanente, como diz o filósofo, exceto as mudanças. Nós passamos por mudanças sociais o tempo inteiro e com isso nós temos que estar rompendo paradigmas para estar se adequando a um novo momento social, né? Essas mudanças sociais, óbvio que a gente percebe que nós tivemos uma gama de mudanças em termos de sociedade, cultura, costumes, maneiras de viver, modos de apreciar as coisas. Nós temos um outro olhar a respeito das coisas. E tudo isso veio em termos aí o progresso tecnológico, a informática chegou, e chegou mesmo, está aí. Nós sabemos que as novas tecnologias são formas novas de estar no mundo, de viver, de contemplar, de aprender, né? Muitas vezes na escola nós temos muita resistência com a questão das tecnologias, né? Achamos que os laboratórios de informática é só para um professor, aquele professor responsável, ou então temos medo ainda de estar lidando com essa nova tecnologia. Porém, nós temos que pensar o seguinte: se nós não nos adaptarmos a essas questões, nós vamos virar analfabetos digitais, né? A grande maioria de nós tem aquele receio ainda. Nós vemos que as crianças hoje já nascem familiarizadas com essas linguagens, com esses códigos, com os novos aparelhos, com as novas tecnologias, né? Temos o fenômeno da globalização, que trouxe uma mudança grande, porque o mundo que era um pedacinho virou uma aldeia global. Então a globalização veio e trouxe, também é considerado um grande eixo de mudança social, né? As dimensões do Estado moderno, apesar da máquina estatal ainda ser uma máquina extremamente burocrática, ainda estar cerceando algumas questões, nós tivemos aí uma modernização, até em termos de atender aos apelos sociais. Hoje as exigências são outras, as pessoas, o cidadão hoje exige de outra maneira. Óbvio que aqui, principalmente no nosso país, nós sabemos que ainda isso é lento, mas sabemos que tivemos aí uma modernização do aparato do Estado, né? A era dessa comunicação instantânea, da internet, ou seja, temos muitas informações, tudo vai mudando muito rápido, as pessoas vão tendo que acelerar o seu ritmo, muitas vezes a gente não tem mais tempo, apesar de pensar que as máquinas viriam para nos deixar com mais tempo, nos trouxeram muitas e muitas inovações, principalmente em termos de informação, né? Transformações econômicas, óbvio, hoje a gente está vivendo, né, há algum tempo, de uma maneira diferente em termos econômicos, até em termos de produção de bens e serviços, houve diversas alterações. A era do lazer, que hoje nós valorizamos mais a vida, apesar de não parecer, né, porque quando a gente vê os noticiários,
e a gente vê as pessoas cometendo o que estão cometendo, a gente para pensar e refletir a respeito do que o ser humano faz com o ser humano. Porém, nós pensamos mais em lazer, pensamos mais em viver mais, em ter mais qualidade de vida, né? A década do cérebro, que nós já falamos em aulas anteriores, que é a questão do capital intelectual. Então, quem não tem e quem não absorve a questão, esse é o grande capital, né, que é o capital intelectual, está fadado realmente a ficar muito atrás, né, do proposto, né? Dentro desse contexto, de todas essas transformações, nós temos aí o quê? A escola, a instituição escolar. A escola enquanto espaço escolar e a educação enquanto sistema. Então, quando nós pensamos em escola, nós temos, óbvio, nós estamos dentro de um contexto social. E é necessário levar em consideração o currículo oculto. O que é esse currículo, pessoal? Todo mundo, com certeza, já se familiarizou com a questão do currículo oculto, né? Que é aquele que permeia os espaços escolares, aqueles que nós não temos a previsibilidade a respeito, mas sabemos que ele ocorre. Ele ocorre todos os dias, em situações variadas. Uma das questões dessa grande transformação social aí é o respeito à diversidade. Nós vemos que a escola tem que ser um espaço de tolerância, um espaço de respeito à diversidade, um espaço realmente que respeite o indivíduo enquanto um ser, enquanto único e atenda essas necessidades, né? Quando a gente fala nesse currículo, né, que são aqueles conhecimentos prévios também que o aluno traz, a gente tem que pensar no contexto que esse aluno está inserido. E por que eu estou falando isso, pessoal? Nossa aula de gestão escolar, nós estamos falando de administração escolar, mas o princípio de um gestor, no caso hoje um diretor, né, o nosso módulo hoje é referido a administradores, a administração, nós temos que pensar que nós precisamos conhecer esses preceitos para que nós possamos realmente ser gestores realmente democráticos e não democráticos entre aspas. A democracia entre aspas, ela não existe, ela é apenas um enfado na vida de muitas pessoas. Nós vivenciamos várias escolas que realmente constroem, né, espaços democráticos. Escolas que não possuem esse espaço e que vivem em forças de resistências, e escolas que, entre aspas, possuem espaços democráticos. A escola deve perceber e acompanhar os grandes avanços do conhecimento, as mudanças da clientela escolar, o aumento quantitativo e qualitativo das exigências da nova sociedade globalizada. Óbvio, pessoal, se a escola está inserida dentro de um contexto social, está inserida dentro de um sistema, ela tem que estar viabilizando questões para atender às demandas desse novo momento histórico que nós estamos vivendo, né? A escola precisa encarar essas mudanças como necessidade e não só para transmitir conteúdos. Isso todo mundo já, acredito eu e penso eu que todos nós que somos professores sabemos que nós não estamos apenas transmitindo conteúdos. A nossa função vai muito além disso, né? Se a gente quer chegar numa autonomia intelectual ou se nós quisermos realmente criar cidadãos críticos, nós temos que pensar nessas questões da escola tecnicista, apenas da reprodução de conteúdos. Nós temos que pensar, ter um outro olhar a respeito destas questões. Que escola é esta? Para quem nós estamos formando? Por que nós formamos? Qual é a nossa clientela? Qual é o nosso aluno? E verificar realmente a questão desse currículo oculto que permeia os espaços escolares, ter esse feeling a respeito disso, é fundamental na figura do diretor de escola, do gestor escolar, né? Dentro dessa perspectiva, vamos falar um pouquinho da perspectiva política da administração escolar. Montei aqui para vocês um slide que explica bem, nós temos aí uma organização, de um lado nós temos os aparatos ideológicos que são representados pelo Estado, escola e sociedade civil, do outro lado nós temos os atores envolvidos. Quem são esses atores envolvidos? Também o Estado, também a escola, também as comunidades internas e externas dos espaços escolares, né? E dentro disso nós temos um espaço de luta política. A educação não é algo de neutralidade. Não estou me referindo aqui a questões partidárias, estou me referindo à educação enquanto ato político, como
dizia Paulo Freire, né? Educação enquanto intenção, enquanto considerações de produção de saberes, criticidade, dialogicidade, ela está aí para atender o quê? A questões de formação política, não política, repito bem, enquanto partidarismo, mas político enquanto intenção de ser educação e intenção de formar cidadão, né? Dentro disso tudo, óbvio, houve aí essas questões, essas lutas, né, históricas que a gente vê, isso vem de muito tempo, né, pessoal? Quando a gente fala em democracia, a gente já está citando lá o Manifesto dos Pioneiros de 1932, com Anísio Teixeira, que já pregava a questão dessa comunidade na escola, dos espaços escolares como sendo democráticos. Ele poderia não citar essas denominações ou esses termos, mas já intencionava isso, né? O Manifesto dos Pioneiros deixa bem claro essas questões da luta pela democracia, da escola laica, né? E dentro de tudo isso vem essa luta que chegou à questão da gestão democrática da educação. Quando a gente fala da perspectiva crítica da administração escolar, nós estamos falando aí da administração educacional, a gente pensa o seguinte, num processo de socialização na escola que não significa neutralidade, imparcialidade, mas vincula-se à politização da ação administrativa, em que não há verdade geral, mas verdades históricas socialmente construídas, provisórias e parciais. É dentro desse foco, pessoal, é dentro dessa perspectiva crítica da administração escolar que este educador, que será futuramente o gestor escolar, ele tem que pensar, é esta formação do educador político que nós queremos para estar atuando nos espaços escolares, né? Óbvio que nós atendemos a um sistema, mas nós temos que pensar que não dá para ser um educador tendo parcialidade, não dá para ser um educador sem ter a neutralidade. Não existe neutralidade na educação. Nós estamos a serviço de algo para atender a alguém que a gente cita aqui, um sistema educacional, uma sociedade, uma demanda, porque é o que nós estamos colocando depois no mercado, né? Então, pensando bem na questão das verdades históricas, né? Elas são construídas, sim, nós sabemos disso, mas elas são provisórias, então elas sempre estão em alta mudança, e graças a Deus, né? Porque verdades absolutas, dogmas, eles servem para ser questionados. Nós não podemos acertar tudo como uma fé cega, nós temos que pensar muito a respeito do que estamos fazendo, porque o que nós estamos fazendo hoje pode mudar amanhã, e nós temos que estar nos adaptando a essas mudanças. A escola como instituição aprendente deve estar aberta para o mundo, deve desenvolver um projeto pedagógico que pressupõe o respeito pelas diferenças, permita problematizar a vida e o refinamento do espírito crítico. Pessoal, vamos parar um pouquinho para pensar nisso, né? O top da escola, o carro-chefe da escola é o projeto pedagógico. Nós falamos disso numa aula anterior, quando falamos da questão do coordenador pedagógico, de toda a articulação e coletividade envolvendo a construção desse projeto pedagógico. Esse projeto pedagógico, mais uma vez enfatizando aqui para vocês, é uma questão de identidade da escola, é a cara da escola, é o perfil da escola, e ali são construídas todas aquelas concepções, né, de homem, de mundo, de família, de aluno, de escola, ou seja, construímos tudo isso coletivamente. Para que nós construímos isso, né? Não é para ficar na gaveta, como eu já falei em outras aulas, mas sim para que realmente a gente consiga aí enfatizar a questão da diversidade, né? Realmente estar construindo uma escola que problematize as questões da vida. É uma escola para a vida, ou seja, não aquém dela, e, portanto, que contribua para a formação do cidadão crítico, que vai atuar socialmente e que vai estar lutando por questões muito mais abrangentes do que nós aqui, nesse momento, ainda não conseguimos ter essa concepção, né? Quando nós falamos dos princípios da gestão escolar, né, a gestão escolar, como área de atuação, constitui-se
em um meio para a realização das finalidades, princípios, diretrizes e objetivos educacionais, orientados da promoção de ações educacionais com qualidade social, isto é, atendendo bem a toda a população, respeitando e considerando as diferenças de todos os seus alunos, promovendo o acesso e a construção do conhecimento a partir de práticas educacionais participativas. Então, pessoal, gestão democrática, gestão escolar, atendendo os princípios, as finalidades, as diretrizes e os objetivos educacionais, ela tem uma palavra que a gente pode estar aí resumindo: participação. Se nós não tivermos a participação de todos os envolvidos, nós não estaremos efetivamente sendo gestores que premeiem pela gestão democrática, né? Quando nós falamos das práticas administrativas, nós temos que pensar que se eu me refiro à questão da participação como sendo o princípio da gestão democrática e do envolvimento coletivo de todos os segmentos, e quando eu me refiro a todos os segmentos, são os segmentos internos e externos à escola, nós temos aí a questão das práticas compartilhadas. E esse diretor, que é o gestor, né, ele tem que ter essa perspectiva muito clara. Então, o diretor é quem? O diretor está na liderança a serviço da comunidade escolar. Não é a comunidade escolar que está a serviço do diretor ou dos seus anseios ou das suas expectativas. É o contrário. O diretor, o gestor escolar, ele tem que estar atendendo às expectativas daquela determinada comunidade, determinado local, determinada região. Ele tem que ter esse olhar amplo a respeito, né? O trabalho coletivo de diferentes conhecimentos da escola é que provoca as mudanças. Portanto, pessoal, cada um tem algo a contribuir para a construção dessa concepção democrática dentro dos espaços escolares. A expectativas que os alunos, os pais e a comunidade externa possuem da escola não pode ser ignorada. Sabe aquela coisa que a gente às vezes ouve por aí em muitas escolas? Ah, mas eles não sabem o que querem. Eles sabem o que querem, a comunidade sabe o que quer. A comunidade gosta de escola organizada, gosta de escola que se perceba que tenha envolvimento, que os professores estão bem preparados, que o diretor é presente, que o coordenador tem um atendimento adequado às necessidades da comunidade e que o diretor se faça perceber, que ele seja realmente uma pessoa visível. A visibilidade para o diretor, para o gestor, pode até o deixar vulnerável, porém é necessário. Quanto mais visibilidade, a visibilidade que eu estou me referindo aqui não é uma visibilidade de ser visto apenas, é de ser um agente atuante no seu papel enquanto diretor da escola. Os indivíduos precisam assumir as responsabilidades de suas atividades, porque também, pessoal, a gente vai construindo isso, porque quando nós falamos em participação, presumimos o quê? Que uma parte e a outra parte estão realmente convivendo, articulando e construindo questões que vão estar permeando a gestão democrática. Portanto, a participação pressupõe também responsabilidade das atividades. Não adianta também o indivíduo querer democracia se ele não tem uma participação democrática, sabe os seus limites. Óbvio que os antagonismos que surgem são fundamentais também, porque dos contrários se consegue chegar no consenso, consegue-se crescer nisso e realmente estar construindo esta democracia, né? Quando nós falamos da democracia também, nós estamos assim nos referindo muito à questão da autonomia. Essa autonomia não é dada por ninguém. E aqui eu vou me referir ao capítulo 15 da LDB, que sempre eu acho interessante nós estarmos citando, que a LDB prevê no seu artigo 15 a questão da autonomia progressiva, né, aos estabelecimentos de ensino, e que os sistemas de ensino vão estar proporcionando às escolas. E quando a gente pensa em progressivos, né, exatamente nesse artigo 15 da LDB, temos que lembrar que progressivos não quer dizer apenas postergar a questão da autonomia, né? Ninguém vai dar autonomia para ninguém. Portanto, se nós tivermos grupos, tivermos uma coletividade, conseguirmos construir realmente coletivo, não apenas um grupo, não apenas um aglomerado de pessoas que acham que estão construindo um coletivo, aí sim as ações vão ser discutidas e esse grupo vai poder deliberar pelas decisões nesse espaço escolar. E quando a gente fala em segmentos, pessoal, a gente está falando em todos os segmentos da escola.
escola. Isso começa do vigia, ao diretor, da comunidade, de todo o entorno dessa comunidade, né? Há necessidade de ter um compromisso político com o ato educativo, porque, como eu já falei para vocês, a educação é um ato político, isso não são minhas palavras, é a palavra do nosso grande Paulo Freire, todos sabemos disso, mas não podemos nos esquivar, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós podemos até não fazer, mas sabemos da nossa função e da importância da nossa função. E a preservação da crítica e da autocrítica. Quando eu me refiro à crítica, não é a crítica destrutiva, né, dos membros da equipe ou das questões da comunidade, sim uma crítica que seja para construir o trabalho. E, acima de tudo, pessoal, a autocrítica, aquele indivíduo que consegue se autoavaliar, né, e crescer nesse processo. Não é apenas um indivíduo que acha que faz e realmente, como nós vamos ver, não é bem aquilo que ocorre, né? Uma coisa que eu gosto muito de utilizar e que utilizo sempre é a questão que na educação, principalmente, nós temos uma questão de grandes projetos, grandes estratégias, né? Ou seja, temos muita iniciativa e pouca acabativa. Isso me preocupa muito, é uma experiência própria e acho bastante interessante nós estamos levando isso para as escolas até por uma questão de reflexão. Realmente, há um grande furor no início do ano ou em algum período a respeito de projetos, a respeito do que vamos fazer e no final todo mundo tem grandes ideias, mas acaba fracassando nas suas ideias, né? Ou seja, temos muitas iniciativas e pouca acabativa. Trouxe aqui para vocês, para ilustrar, né, um quadro aqui que ilustra bem a questão do diretor, ou seja, aquele diretor aqui que diz, eu sou o diretor, e aquele outro que diz, compartilhamos a direção. Então, é nesse momento, pessoal, quando a gente pensa na questão de compartilhar isso, é realmente estar envolvido coletivamente e possuir aquela visibilidade que eu me referi anteriormente, né? A visibilidade traz a vulnerabilidade, porém, ela é fundamental no fortalecimento das ações da gestão escolar. Alguns princípios que são básicos na construção dessas relações democráticas, e dois deles são fundamentais, trouxe aqui para citar para vocês, um deles é a questão da igualdade, ou seja, todos têm direitos iguais, né? Não há, porque nós sabemos isso, hoje a questão da educação, todos estão tendo acesso à educação, estamos tendo aí a questão da permanência, até por muitos programas sociais que foram implementados, o que garante, né? A gente tem questionamentos a respeito desses programas, mas aqui não é o nosso caso, porém nós sabemos que todos são iguais, né? E o princípio da equidade, ou seja, reconhecer que como iguais nós somos diferentes, cada pessoa é uma, né? Porém temos direitos iguais. Esses princípios eles são complementares e aplicáveis às relações escolares. É bom a gente ter isso muito claro, não se vislumbrar com as questões do cotidiano escolar, onde ocorre de tudo, e nós sabemos, situações que nós nunca pensamos que iríamos estar passando nas escolas, nós vivenciamos no dia a dia, porém nós temos que ter uma precisão clara, respeitar princípios, respeitar a diversidade e ir construindo isso de maneira tranquila, né? Quando a gente fala da responsabilidade do gestor, e aí vocês estão vendo a figura, né? Um diretor, uma diretora, cheio de papéis, telefone, cafezinho, computador, tal, é uma responsabilidade muito grande. Porém, quando você está ali nesse cargo, nessa função, né? Tem que dar conta disso. Então, a gente tem que pensar em estabelecer a unidade e a integração de todas as ações do estabelecimento de ensino, de modo que se concentre na formação e aprendizagem dos alunos. Pessoal, conseguimos o acesso, estamos conseguindo a permanência, porém, precisamos urgentemente atender às novas demandas. E as novas demandas vão de encontro totalmente com a questão da educação de qualidade, ensino de qualidade. Então, não dá mais para o diretor se furtar das questões pedagógicas, ele é um gestor pedagógico também, quando ele forma, né, o trio gestor com o supervisor de ensino, com o coordenador pedagógico, com o seu assistente escolar ou vice-diretor, mas o norte dele, ele pode ter assim, um prédio muito bom, equipamentos excelentes, mas se isso não resultarem
aprendizagem e qualidade de aprendizagem, o trabalho dele todo não tem razão de ser, né? Nós temos que pensar nessa unidade, nessa integração e ter o foco nos resultados. Aí vocês vão me perguntar, mas isso é muito para um diretor? Não. Se a gente conseguir ter uma organização extrema e ter um trabalho em equipe juntamente com o coordenador pedagógico, nós vamos conseguir acompanhar, né? Óbvio que através de registros, não é um diretor que vai o tempo inteiro numa sala de aula, porém, através de registros e através desta questão da articulação, o diretor consegue ter um acompanhamento da aprendizagem efetiva dos alunos, né? Sua função deve, acima de tudo, colaborar para um processo educativo de qualidade. Pessoal, a palavra é capital intelectual, a palavra é qualidade, a palavra é gestão democrática, participação. Não há gestão sem esses elementos. Ainda falando da responsabilidade do gestor, a gente tem que pensar em que ele é uma figura que vai ampliar as competências de todos os envolvidos e é fundamental isso para a construção dessa nova cultura de gestão. Ou seja, ele vai estar realmente envolvido na articulação, pensando sempre no quê? Na capacitação, que é a formação, né? Tanto a formação dos docentes, formação continuada dos professores, que nós temos nas escolas aí espaços e horários determinados para isso, quanto na intervenção dos processos para reformular as questões quanto ao fluxo, né, desses processos. Se algo não está bem, estamos reavaliando, estamos alterando, estamos mudando. Então, compete ao gestor articular os recursos de conhecimento para que as ações conjuntas viabilizem o objetivo final da educação, que é o pleno desenvolvimento do educando. Isso é previsto, né, pessoal, na Constituição, na LDB, no ECA. Então, pensar no educando de forma integral e não apenas em partes. Dentro desses princípios, nós temos aí várias ações coletivas, e essas ações coletivas estão ligadas a quê? À comunidade, à direção, a professores, a educandos, à escola, ao todo o apoio que possa surgir, coordenação, administração, participação de colegiados, e aí é uma questão que a gente sabe que esbarra em várias questões do dia a dia da escola, quando nós formamos os conselhos de escola, ou quando nós temos grêmio estudantil na unidade escolar, né? Nós ainda não temos muito essa questão de trabalhar democraticamente com os colegiados, mas é fundamental que esses colegiados participem realmente. Quando nós formamos colegiado, e aí eu vou especificar o conselho de escola, o diretor é mais um membro, né? Óbvio que ele tem que ser transparente em todas as suas ações, mas ele tem que ouvir esse conselho, ele tem que perceber e escutar as prioridades que esse conselho vem e traz avançando na construção dessa escola, né? Estamos falando aí de formação da cidadania, que espero que todos tenhamos aqui uma mesma ideia, né, do cidadão crítico, do cidadão realmente que possa estar atuando no seu contexto social e não apenas atuando, mas transformando esse contexto, né, para o bem comum, né. Dentro dessa coletividade também, busca de alternativas, administração de conflitos, formação e prática da democracia, produção de ideias, divisão de responsabilidades. E eu completo aqui colocando para vocês que a produção de saberes ocorre em todos esses segmentos. A hora que eu estou compartilhando junto com uma comunidade, eu também estou aprendendo com essa comunidade, estou aprendendo a fazer algo, a fazer diferente. As verdades não são absolutas, os dogmas estão aí, mas nós precisamos estar aprendendo a contestar dogmas, porque nem sempre aquilo que se faz é o melhor, podemos estar mudando e atingindo melhores resultados com isso. Quando a gente fala nessa questão da gestão escolar e na figura do diretor, e quando a gente fala na gestão escolar e na administração, existe uma questão de paradigma, e nós temos que quebrar esse paradigma. Então, uma diferença entre gestão e administração. A gestão, ela enfoca sobre o todo e sua efetividade global. Já a administração enfoca sobre as partes e sua eficiência. Às vezes não atinge o todo. Então, óbvio que a figura do diretor, ele é um administrador,
Porém, ele é um gestor enquanto ele tem esta visão ampliada da questão da globalidade do todo, quando ele sabe que cada parte vai efetivamente resultar nesse todo, e não apenas um grupo com tarefas distribuídas que faz as suas partezinhas ali, e para ele já está bom. Isso não é gestão, pessoal. Nós temos que ter a questão da gestão e administração muito claras nesse contexto, né? Algumas coisas que a gente precisa permear em termos de indicadores de qualidade da escola. Quais são os indicadores? Nós sabemos que em escolas que são ilhas de excelência, escolas que produzem sucesso, né, que a gente chama que realmente estão atingindo a questão da gestão democrática, onde o líder, onde o gestor, onde o diretor da escola, ele tem a visão compartilhada e ele realmente compactua com a questão da gestão democrática, a gente percebe alguns indicadores. Um deles é foco na aprendizagem, ou seja, uma escola que é uma ilha de excelência, ela prevê a aprendizagem como seu foco número 1. A aprendizagem, e essa aprendizagem aqui que eu me refiro, é a aprendizagem de qualidade. Lideranças em termos de educação, ou seja, realmente você tem um líder, mas o líder entende que o coordenador pedagógico é um líder porque ele é um gestor pedagógico, então ele atua com liderança na sua esfera de atuação. O professor é um líder enquanto no espaço da sala de aula, portanto, ele é um líder na sala de aula, ele é respeitado como tal, né? Um outro indicador é a questão da flexibilidade e autonomia. Algo não está certo, podemos mudar, né? Óbvio que podemos mudar. Se nós estamos aqui dizendo que não temos verdades absolutas, que estamos em processo de construção e vamos efetuar várias mudanças, a flexibilidade e a autonomia são indicadores fundamentais dentro desses espaços de excelência. Apoio da comunidade dos pais, são as escolas que têm apoio da comunidade dos pais e dos alunos também, né? Elas se constituem de forma diferente, porque há a questão de compartilhar visões. Então, tanto a escola atende às necessidades e as expectativas daquela comunidade local, como vice-versa, né? A comunidade local também atende às expectativas da escola. A questão do clima e cultura escolar educativa, que é a questão das relações que vão se construindo, e essas relações, elas são tecidas dia a dia nos espaços escolares. Não são relações que, olha, hoje já está pronto, não. São relações de construção. Um processo de ensino-aprendizagem ativo, ou seja, em termos de metodologia, em termos de didática, em termos de enfoque metodológico, há uma questão bem implícita nisso, que é a questão de ser uma aprendizagem ativa, né? Avaliação de desempenho contínuo, ou seja, a escola, esse gestor, esse diretor, ele possibilita, ele procura, ele efetua a avaliação do desempenho de todos da equipe, do desempenho dos alunos, né? Supervisão de professores, óbvio, pessoal, o que é uma escola sem professores não existe. Então, portanto, esse corpo docente tem que ser acompanhado, tem que ser supervisionado. E quando eu me refiro à supervisão, não me refiro à fiscalização de professor e nem à indicação de críticas, e sim a uma questão de orientação de professores, uma questão de realmente possibilitar o crescimento da formação desse profissional e, consequentemente, a qualidade da aprendizagem e ensino nessas escolas. Um ambiente físico estimulante. Ó, pessoal, um local organizado, limpo, agradável, com equipamentos condizentes, vai ser um indicador de qualidade da escola, né? A gente pensa às vezes, mas tem coisas que são extremamente importantes, né? Ambientes limpos. Quanto mais limpo for o ambiente, mais os alunos vão deixar esse ambiente limpo, né? As pessoas têm cuidado com locais que são cuidados, com locais que são bem organizados. Vai criando uma cultura, né? Uma cultura escolar, um clima organizacional diferente do que em escolas onde tanto faz como tanto fez, né? Quando a gente fala do papel do diretor,
Óbvio, são várias, pessoal, mas ele tem que estar exercendo autoridade, e quando eu falo autoridade, eu falo de autoridade mesmo, autoridade do seu cargo e autoridade do seu conhecimento, da sua construção dentro e sempre com o princípio da gestão democrática. O autoritarismo não leva ninguém a nada, muito pelo contrário, leva a criar extremos conflitos, né, onde os indivíduos acabam não consolidando as suas tarefas, as suas funções, e realmente isso só causa malefício para o local. Então, autoritarismo é uma palavra que não se encaixa, não combina e não deve existir em espaços democráticos. Óbvio que cada um tem o seu perfil de ser, porém, sempre ter em mente que autoridade indica respeito. O autoritarismo, às vezes as pessoas se respeitam por medo, né? Medo de alguma represária, medo até da convivência, né? Então, o diretor, aquele que quer realmente estar construindo um espaço democrático, ele tem que pensar em exercer autoridade e não o autoritarismo. Dividir recursos equitativamente, ou seja, os recursos não são só os recursos financeiros, óbvio, que também é um papel do diretor a gestão financeira, porém, saber dividir, né, adequadamente tempo, espaço, tecnologias, verbas, equipamentos, fazer com que as pessoas diferentes trabalhem juntas. Isso é difícil, mas não é impossível, né? E graças a Deus que as pessoas diferentes estão trabalhando juntas, porque aí é uma riqueza de experiências, né? Assumir a orientação escolar, garantir a equidade, promover as negociações dos recursos, conferir identidade e projeto ao estabelecimento de ensino. Então, é fundamental, pessoal, a participação visível, né, desse gestor, né? Nunca esquecer de trabalhar com os pais, com as autoridades locais, que são pontes, né, de relações externas à escola, que muitas vezes vão estar contribuindo com a escola. Isso é fundamental, as relações de entorno da escola, com as associações, com a administração central, aí no caso, dependendo da escola, uma estadual, outra municipal, outra. E quando a gente se refere aqui à gestão democrática, a gente não refere também somente à gestão da escola pública, né? Nós colocamos isso para outros espaços também, né? Oferecer um espaço para a cultura e necessidades das crianças e jovens. Nós temos que lembrar muito bem do protagonismo, tanto infantil quanto do protagonismo juvenil, né? Respeitar as fases desses alunos, entender, né, que cada ser e que cada fase a qual está pertencente, ou é a infância ou é a adolescência, tem uma maneira de ser. Nós percebemos essa grande diferença no dia a dia, no cotidiano. A maneira de se lidar com uma criança é diferente da maneira de se lidar com um aluno. Assim como um professor no ensino superior tem que pensar numa maneira diferente de lidar com um aluno adulto, né? E nós também nas escolas, nós também temos a educação de jovens e adultos, temos que saber lidar com esse público, né? E atender essas diferenças. Ainda com a questão do papel do diretor, ele tem que motivar, avaliar, liderar o grupo docente. Isso, pessoal, é uma coisa que a gente já bateu bastante. Sabemos que motivação é uma coisa que é intrínseca ao ser humano, porém, o papel do diretor enquanto motivador das ações na escola é fundamental para o sucesso do grupo, né? Modernizar e humanizar a relação pedagógica, as didáticas, os horários, a avaliação. Ter clareza do seu papel, respeitar a comunidade escolar, cultivar sua formação. Então, a questão da formação, porque enquanto gestor, ele também é um formador, ele está formando e sendo formado, portanto, é uma via de mão dupla, né, essas questões. Respeitar, atender, informar sobre leis, sobre normas, sobre diretrizes gerais e da educação, vida escolar e funcional. Promover o planejamento, a execução, a avaliação,
participativa, garantindo a gestão democrática, organizar a gestão financeira a partir do projeto político-pedagógico junto com o conselho de escola, ou seja, pessoal, a gestão financeira tem que estar presente também no projeto pedagógico. Óbvio que nós temos aí outros colegiados, um deles é a APM, onde se tem um plano anual de como se vai aplicar os recursos anuais daquela escola, né? Como eu disse para vocês, a palavra participação é a palavra top, é a palavra que realmente traduz o instrumento da gestão. E o diretor precisa ser visível, ser uma pessoa real e atuante, mesmo que isso torne mais vulnerável. Nós não podemos ter medo, nós temos que ter segurança quando estamos na gestão de uma escola, né? O líder que possui segurança, ele não se esconde, ele está sempre presente, ele é visível. E quando eu digo visível, não é apenas de corpo presente, mas sim de ações cotidianas e construídas e tecidas no dia a dia, né? É aquele gestor que realmente está compartilhando. Há um consenso que em decisões impostas de cima para baixo tem em geral resultados negativos, quando não catastróficos. Os professores resistem de várias formas e por diferentes razões às inferências em seu cotidiano em sala de aula. E isso é real, pessoal. Então, na hora, por que estamos citando isso? Para fazermos um gancho com a questão do planejamento. O planejamento tem que ser algo coletivo também. Então, quando nós estamos nos referindo ao projeto pedagógico coletivo, que vai estar lá todos os planejamentos de cada área de conhecimento, nós também estamos nos referindo a um planejamento coletivo. Claro que tem as suas especificidades de área, né? Mas quando nós planejamos coletivamente, a incidência de sucesso é muito maior. Quando nós planejamos para o outro executar, há um grande boicote nessas ações. Então, o ideal é que a gente tenha isso em mente, né? E realmente agregue ações para que ocorra essa participação coletiva na hora da construção do planejamento. Transformações necessárias reconhecidas como tal, tanto pelo professor como pelo gestor, só podem ocorrer através de um trabalho preliminar de discussão, que deve envolver o maior número possível de profissionais da educação da unidade. Então, assim, não adianta também o diretor querer chegar com uma ideia, impor a ideia e vamos fazer. As pessoas vão boicotar, não vai dar certo, porque as pessoas não discutiram, as pessoas não participaram do processo. Óbvio, isso não quer dizer que o diretor não vai ter ideias, claro que ele vai, ele é o líder, ele é quem tem muita criatividade, que tem o poder da persuasão, da motivação, de compartilhar visões, de estar dentro e no processo, né? Então, óbvio que ele vai ter ideias, vai trazer sugestões, vai estar empenhado em ações que beneficiem a coletividade, porém, elas têm que ser inseridas de forma inteligente, né? As pessoas não podem, o diretor não pode chegar e achar, olha, porque eu sou diretor, as pessoas vão fazer isso. Não vão, simplesmente as pessoas fecham a porta da sala de aula e fazem outra coisa, porque o diretor, ele deve e tem que ser visível, porém ele não é onipresente, ele não está em todos os espaços, né? Então, temos que deixar as vaidades de lado também e pensar na questão do servir, né? O diretor é um indivíduo que está servindo a uma coletividade e quando a gente se refere a servir, não é como uma coisa ruim, muito pelo contrário, é como alguém que é de extrema utilidade e necessidade para viabilizar um trabalho de qualidade naquela unidade escolar. Vamos falar um pouquinho agora da questão do administrativo e do pedagógico, que esse é um grande nó na questão da gestão e da administração. Né? Quando na função de gestor. Então, no cotidiano do gestor escolar, observa-se com frequência nas escolas públicas o distanciamento do gestor no processo de planejamento pedagógico, atendo-se o mesmo simplesmente a questões administrativas. Pessoal, o primeiro foco de indicador de qualidade é o quê? O foco na aprendizagem. Portanto, o diretor tem que estar bem ligado, bem correlacionado em ações com o coordenador pedagógico. A gestão pedagógica na figura do diretor é ponto fundamental. Não dá para se esquivar apenas no burocrático e achar que isto é fazer administração. A administração não é fazer burocrático, é muito mais que isso.
Gestor articulador, né? Ele é o grande articulador da gestão pedagógica e o primeiro responsável pelo seu sucesso, auxiliando nessa tarefa pelos coordenadores pedagógicos e professores. A prática tem mostrado que o diretor é fundamental para dinamizar a construção coletiva do projeto, sua implantação, acompanhamento e verificação da realização prática do teoricamente proposto, ou seja, realmente o planejamento está sendo cumprido, não está sendo cumprido, por que não está sendo cumprido, quais são as variáveis que impedem o cumprimento do planejamento, vamos replanejar, vamos reavaliar, vamos revisitar o nosso projeto pedagógico e os planejamentos das áreas de conhecimento para viabilizar realmente o foco na aprendizagem, né? Sua função envolve atividades de mobilização, de motivação e de coordenação. Dirigir uma escola implica colocar em ação os elementos do processo organizacional, ou seja, planejamento, organização, avaliação, de forma integrada e articulada. Vamos falar um pouco a respeito das dimensões da gestão escolar. A primeira delas, pessoal, é a dimensão de organização, que é o quê? É a preparação, a ordenação, a provisão de recursos, a sistematização e a retroalimentação do trabalho a ser realizado. Ou seja, organização é fundamental nas instituições. Elas objetivam garantir uma estrutura básica necessária para a implementação dos objetivos educacionais e da gestão escolar. Dentro da organização, nós temos também dimensões, que a gente pode até chamar de subdimensões. Não gosto dessa palavra meio subdimensões, que parece que é algo de menor valia, porém não é, né? Então, as dimensões de organização se apresentam em 4 dimensões. Nós temos a primeira dimensão, que são os fundamentos e princípios da educação e da gestão escolar, ou seja, o gestor tem que ter isto claro. Quais são os fundamentos, quais são os princípios, quais são as finalidades da educação e da gestão escolar. A segunda seria o planejamento e a organização do trabalho escolar, que é realmente estar partindo para a questão da execução, né, da organização, o monitoramento de processos e avaliação institucional e a gestão de resultados educacionais, ou seja, princípio, foco na aprendizagem, organização, ter clareza dos fundamentos, princípios e finalidades da educação, pensar no planejamento, monitorar processos, pensar na avaliação e garantir resultados que sejam interessantes para todos que estão ali participando, né? Temos a dimensão de implementação, que são aquelas desempenhadas com a finalidade de promover diretamente mudanças e transformações no contexto escolar. Ela se propõe a promover transformações das práticas educacionais de modo a ampliar e melhorar o seu alcance educacional. As dimensões de implementação são aquelas mais diretamente vinculadas à produção de resultados. Por quê, pessoal? Porque você está implementando, você tem lá um planejamento, você está implementando e você vai observar resultados dessa implementação. Através do quê? Através das avaliações. E as avaliações a gente não está apenas se referindo a uma avaliação como uma prova, né? As diversas avaliações, tanto a avaliação institucional interna quanto externa, quanto a autoavaliação de dimensionamento, de reorientação do que se vai fazer, de readequação dos processos para que se execute de forma a contento. As dimensões de implementação, elas estão vinculadas aos aspectos de gestão democrática participativa, óbvio, né? Esse é o princípio de tudo. Gestão de pessoas, ou seja, quando nós estamos propondo mudanças, estamos envolvendo pessoas. Portanto, o diretor, que é o gestor, ele tem que fazer a gestão de pessoas. Gestão pedagógica, ter aquele olhar totalmente voltado para as questões pedagógicas, porque é ela que vai estar indicando a questão de aprendizagem de qualidade, né? A gestão administrativa, que é tudo aquilo que se refere ao âmbito administrativo burocrático de uma escola, ou seja, toda a documentação, toda a papelada, tudo que envolve vida funcional dos professores e envolve também vida escolar, né? Todos os documentos pertinentes ao aluno. Isso é de uma grande responsabilidade. Portanto, nós não estamos aqui em momento nenhum desprezando a gestão administrativa enquanto as questões burocráticas, né? Porém, o diretor não pode ficar só atento a essas questões, ele tem sempre que estar lembrando que a gestão pedagógica
vai garantir resultados em termos de aprendizagem de qualidade. Gestão da cultura escolar, ou seja, como é o clima organizacional, né? O diretor que ele é estável, que ele é visível, o diretor que ele tem a visão compartilhada, o clima organizacional dessa escola, ou seja, como é essa organização, tem um diferencial muito grande. E a gestão do cotidiano escolar, que envolve tanto a gestão de pessoas, em termos de alunos, comunidade, professores, funcionários e todo o entorno, né, da escola também. E as questões do dia a dia da escola, né, o que ocorre nos espaços escolares cotidianamente, aquilo que se vivencia, né. Lembrando sempre, pessoal, que lá no início nós falamos do currículo oculto. Então, é fundamental que a gente perceba que as coisas não estão sempre sob nosso controle, porque nós estamos lidando com pessoas, né, com seres humanos. E aí nós temos grandes variáveis. Vamos falar um pouco dos aspectos da gestão, né? Então, voltando a falar, né, da questão da gestão participativa, porque participação é a palavra que traduz a gestão democrática, né? Ter esse envolvimento da comunidade na tomada de decisões, e aí eu vou fazer uma ressalva aqui para que nós, enquanto gestores, deixemos de lado a vaidade, vamos colocar todas as nossas vaidades naquela fogueira, vamos fazer a fogueira das vaidades, né? Deixar essa coisa do autoritarismo, são ranços que não combinam, não coadunam mais com o contexto social ao qual nós estamos vivendo. Nós temos que estar formando, não só em termos de metodologia, em termos de didática, mas em termos de exemplo também. As pessoas aprendem com os nossos exemplos, com a nossa maneira de ser, com a maneira como nos portamos no cargo a qual atuamos ou como somos como pessoas, porque dentro da questão também do diretor, nós temos aí um profissional e um pessoal que não são desassociados, muito pelo contrário, né? Todo mundo traz uma história, todo mundo tem um contexto, isso não pode deixar de lado, né? E para que a gente possa realmente ter esse envolvimento com a comunidade, para que a gente possa entender que quando uma decisão que se é tomada num conselho de classe, no conselho da escola, numa APM, num grêmio estudantil, não são decisões contra o diretor da escola, mas sim questões de necessidade e prioridade de uma comunidade. Então, o diretor tem que ter esse foco, esse olhar, para quando estiver participando do processo desses colegiados, né, e nesses encontros, não se sinta achando que as pessoas que estão mandando. Não é uma questão de mando, gestão não é uma questão de mando, gestão é uma questão de compartilhamento, de participação. Análise da participação do projeto político-pedagógico, e esse projeto tem que passar pelos colegiados que são responsáveis por essa análise também, né? Tem que ser informados, tem que participar na construção, né? É interessante esses colegiados construírem formas de estarem sendo representados, né, na construção do projeto pedagógico da escola. Divulgação do regimento escolar, socialização das informações. É fundamental, pessoal, comunicação para o gestor, para o diretor de escola, é fundamental que ele saiba se comunicar, né? Não adianta ele pensar que o outro está pensando algo que ele pensa que ele pensou. Não, nós temos que ter clareza, objetividade na comunicação. Óbvio que no meio disso surgem os conflitos que vão sendo aí dirimidos conforme as ações da gestão. Gestão de resultados educacionais, né? Realmente ter clareza da avaliação desses resultados, garantia do acesso, da permanência e do sucesso escolar. Uso dos dados para reorientar as atividades, não só as atividades, como a reorientação do projeto pedagógico e do planejamento das áreas de conhecimento, né? A gente usa dados, óbvio, para poder revisitar esses documentos e estar readequando conforme as necessidades. Análise dos dados das avaliações dos estudantes para replanejar e corrigir rumos, né? Ou seja, os fluxos. Não está dando certo tal coisa, porque não está, vamos ressignificar isso tudo e tomar um outro norte para estarmos reavaliando novamente, né? Ou seja, na realidade, a educação, a escola, o espaço escolar sempre são espaços de estar
reavaliando nossas ações, ou seja, a autocrítica é fundamental, né? Identificação da frequência irregular com medidas para a regularização. Essa é uma função, né, do diretor de escola, estar realmente verificando a frequência dos alunos e caso essa frequência não seja compatível, estar aí comunicando ao responsável ou encaminhando a um conselho tutelar, se for o caso, né? Porque é fundamental que a criança ou adolescente esteja na escola. A gestão pedagógica, pessoal, mais uma vez, não é que a gestão administrativa não é fundamental. Óbvio que as questões burocráticas permeiam a questão da gestão escolar, mas a gestão pedagógica é um norte imprescindível para isso. Então, estar claro, né, a avaliação do currículo, da aprendizagem dos estudantes e sua formação, competência nas áreas do currículo, acompanhamento das atividades pedagógicas, articulação com o projeto político-pedagógico, compromisso dos professores com a aprendizagem e fortalecimento do vínculo professor, aluno, família e comunidade, né? Essa articulação é que garante aí a gestão democrática, né? Gestão de pessoas, compromisso dos gestores, professores e funcionários com projeto político-pedagógico, liderança, valorização e motivação, ou seja, motivar pessoas, valorizar pessoas, dar feedbacks que são necessários para o trabalho das pessoas, da equipe, dos alunos, da comunidade. Todo mundo gosta de feedbacks, feedbacks são interessantíssimos, né? Principalmente aqueles feedbacks que motivam as pessoas. Então, também não adianta você tudo estar criticando de forma destrutiva, né? Temos que pensar em estar construindo vínculos que possam elevar a formação dos indivíduos que estão atuando conosco, para que realmente eles consigam tanto crescer profissionalmente quanto pessoalmente e estar realmente atingindo aí um nível que se propõe em termos de equipe. Formação continuada e avaliação de desempenho, integração entre os segmentos, fortalecimento do vínculo professor e aluno, formação continuada em serviço e práticas de valorização e reconhecimento do trabalho da equipe escolar. Quando nós falamos desses aspectos da gestão, temos também a gestão de serviços de apoio, são os recursos físicos e os recursos financeiros, né? Ambientes estimulantes são indicadores de uma escola de excelência, ou seja, uma escola diferenciada, né? Assim como o foco na aprendizagem, ou seja, bons resultados são escolas que são denominadas como ilhas de excelência. Dentro dessa questão da gestão de serviços de apoio de recursos físicos e financeiros, é fazer adequadamente o atendimento ao público, a manutenção do prédio, dos equipamentos e do uso e aplicação dos recursos financeiros, a atualização da documentação escolar, recursos disponíveis, preservação do patrimônio escolar, equipamentos e materiais pedagógicos, aplicação dos recursos financeiros, planejamento, acompanhamento, prestação de contas e transparência nos procedimentos. Então, não adianta o diretor achar que ele decide sobre o que vai fazer com os repasses públicos, muito pelo contrário. O diretor, o gestor escolar, eles têm que estar atendendo a todos os segmentos e as necessidades da escola. Então, óbvio que não é um grande dinheiro, mas temos que saber dividir para que atenda todos os segmentos da unidade escolar, né? Garantindo aí que as pessoas estejam participando, elencando as prioridades e que essas aquisições, essa preservação de patrimônio, isso seja muito transparente, que realmente a comunicação permeie nesse processo, que todo mundo tenha noção do que se faz com os repasses públicos. Eu coloquei aqui uma ilustração para vocês, que remete muito bem à questão do diretor, né? A competência do diretor é a ponte que permite a passagem entre o que se é e o que se propõe a ser, ou seja, a escola que se é, o que se tem no momento e o que se propõe a ser, ou seja, é uma ponte. A ação, a competência do gestor realmente permite o avanço e o desenvolvimento das unidades escolares. Características fundamentais para a gestão. Então, dentro dessas características, óbvio que são
várias, né? Nós temos várias, eu estou aqui elencando algumas. O diretor, o gestor, ele tem que ter noção do sistema escolar, óbvio, né, pessoal? Ele vai estar atuando no âmbito escolar. Então, é fundamental para ele estabelecer ligações necessárias com os professores, inserir a escola na comunidade, conhecer a rede, o município, a região e as exigências próprias do sistema. Então, ter noção do sistema escolar é fundamental como característica para a boa gestão. Capacidade de relacionamento com públicos estratégicos, e quando eu me refiro a públicos estratégicos, são com aquelas autoridades locais. Porém, nunca, sem jamais esquecer que todo o entorno da escola é fundamental e o foco principal é a questão da comunidade, né? A comunidade, saber se relacionar com a comunidade é fundamental, que é a capacidade aqui que a gente cita de se relacionar com a comunidade do entorno. Então, óbvio que com as autoridades locais você vai poder trazer grandes subsídios, né, e apoio para aquela instituição, mas sem a comunidade local, sem a comunidade do entorno, sem a comunidade escolar, aí nada existe, né? Então, a capacidade de relacionamento, o gestor deve ter espírito de equipe para articular as diferentes partes da escola e distribuir suas funções. Desafios da gestão, são muitos, né, pessoal? E quando a gente fala assim, parece tão fácil, né? Mas estar enquanto diretor, enquanto gestor democrático, vislumbrando realmente a aprendizagem de qualidade, tendo a gestão de pessoas, gestão de recursos financeiros, gestão de cultura educacional, gestão de cotidiano escolar, se tem muitos desafios, e isso nós sentimos no nosso dia a dia, né? Mas, entre eles, eu elenquei alguns aqui que eu acredito ser bem interessantes. Então, entender os contextos, né, tanto internos quanto o contexto externo da escola, tornar claro o seu próprio empenho nos projetos que apoiam, então dar-lhes atenção, tempo atenção. Então as pessoas estão com os projetos, estão trabalhando e às vezes vão até a figura do gestor, do diretor, para comunicar, para falar como está, tal, e o diretor simplesmente nunca tem tempo, ou então não dá a mínima atenção, ou então remete simplesmente ao coordenador pedagógico. Essa não é a figura da gestão democrática, né? Nós temos que pensar em ter aí um tempo e uma devida atenção para quem está construindo, para quem está realmente articulando processos que vão de encontro com as metas propostas da escola. Assegurar a divulgação dos objetivos do projeto no seio da comunidade escolar, particularmente os seus benefícios educacionais, quer a iniciativa para a gestão, quer do grupo de professores, promover o incentivo e evitar a desmotivação. Então, são grandes desafios, né, pessoal? Mas nada impossível. Assegurar a distribuir os recursos humanos e materiais, criar novas estruturas e equipamentos adequados, assegurar a pertinência das soluções propostas, ter em conta a ambiguidade que caracteriza o mundo organizacional. Então, nós sabemos muito bem que antagonismos ocorrem no nosso dia a dia, mas nós não podemos bater de frente, como se fala simploriamente. É interessante a gente ter essa ambiguidade e trazer essa ambiguidade a favor do gestor, ou seja, o gestor que realmente ele prima por estar compartilhando, ele vai observar os antagonismos, vai tentar evitar os conflitos, gerenciar bem esses conflitos e estar realmente consciente de que numa organização, numa instituição, isso ocorre, né? Não tem como não. Aliás, nenhum gestor vai agradar a todos, mas vocês podem ter certeza que deixamos ali marcas interessantes por onde passamos, se temos uma conduta condigna para a questão da gestão democrática, né? Ter em conta a importância de manter uma certa estabilidade durante a implementação do processo de mudança. Por quê, pessoal? Se o grupo decide, já foi discutido uma determinada mudança, uma implementação e aí de repente o diretor vem e fala, não gente, não é nada disso, vamos mudar, isso causa muita insegurança, então o gestor também tem que passar segurança. Óbvio que no meio de uma mudança ocorrerão várias questões que vão aí permear pela busca de soluções, de ações do diretor.
Porém, ele tem que estar prevendo o máximo que ele puder em termos de estabilidade dessa mudança, dessa implementação para a mudança, para garantir o sucesso das mudanças que foram decididas, né? Resumindo, pessoal, esse novo perfil do diretor-gestor, ele vai de encontro com o quê? Com a cooperação, com o grupo, com a iniciativa, com a percepção, com a imaginação, e quando a gente se refere aqui à imaginação, a gente se refere à criatividade, à capacidade de impulsionar e com a grande chave, né, que é a participação. Algumas coisas que são importantes, dicas importantes na questão do diretor, né? As escolas devem ser planejadas para se transformar em centros comunitários permanentes, ou seja, escolas aprendentes, escolas onde as pessoas participam, onde as pessoas frequentam, onde há possibilidade da total integração escola-comunidade. A integração escola-comunidade-família deve ser amplamente aplicada, né? E isso está contido no projeto pedagógico da escola. Pais, professores e alunos devem estar satisfeitos com a escola. A gente fala, esta é o nosso público, esta é a nossa clientela, portanto, estamos trabalhando para eles. Os pais, professores e alunos devem estar satisfeitos. Os professores são membros integrantes da escola, mas quanto melhor se atender também às expectativas e às necessidades dos professores, visando um trabalho de qualidade, muito melhor vai ser a construção do clima organizacional dessa unidade escolar. Não esquecer que entre a clientela há diferentes características de inteligência e, por isso, devem existir diferentes estilos de aprendizagem, até no atendimento, pessoal. Quando nós atendemos uma mãe, um pai, uma família na escola, nós temos que ter essa visão. Nós podemos ter todos esses princípios da gestão democrática, podemos ter todas essas questões claras em termos de compartilhar a visão, de participação, mas se nós não soubermos atender essas famílias, essa comunidade, ali no embate, no dia a dia, nada disso faz sentido, né? Por quê? Porque cada um tem uma cultura, cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de se expressar. Muitas vezes nós atendemos famílias que quase não sabem falar. Isso não quer dizer que devemos menosprezá-las por isso, muito pelo contrário, são pessoas que estão ali, que acreditam na escola, que têm um ideal, que aquele é um espaço onde os filhos estão, onde poderão aprender, onde poderão mudar de vida, né? Por mais que a gente pense que hoje em dia nós sabemos tudo o que ocorre nas escolas, todas as nossas dificuldades, muitas vezes não se quer aprender mais, mas também a gente tem que parar para pensar por que não está se querendo aprender mais, quais são as nossas metodologias, o que nós estamos fazendo nas escolas, né? Será que é interessante essa nossa proposta do dia a dia? Continuamos com a lousa, continuamos com o giz, quando nós temos aí recursos multimídias variados, ou então continuamos selecionando conteúdos que não são significativos, né? Não que devemos desprezar os conteúdos socialmente acumulados, historicamente acumulados, mas temos que entender que cada um é um, né? E tem a sua especificidade. É tão bom quando a gente é bem recebido numa escola, independente se a pessoa é humilde, se a pessoa não é, independente de onde a pessoa mora, como a pessoa vive, quem a pessoa é, qual a orientação sexual dessa pessoa, não importa, tudo isso, pessoal, é o que ocorre naquele espaço. Nós temos que estar sabendo lidar com essas questões. Esse é um desafio, né? Entender que somos diferentes, temos características de inteligência diferentes e por isso vai existir maneiras diferentes de estilos de aprendizagem e também de estilos de comunicação, né? Usar boas e novas técnicas de ensino que surgirem diferentes formas de aprendizagem. Óbvio, né, pessoal? Estamos aí, como eu falei, temos tanta coisa hoje, a tecnologia está aí, temos, assim, temos uma alta tecnologia em termos de materiais, em termos de equipamentos de multimídia, então precisamos rever as questões daquela aula com giz, com a lousa, e a aula só expositiva, né? Não se esquecer do recurso-chave do processo de ensino-aprendizagem, que é o professor, investir em sua atualização e aperfeiçoamento, sempre visando a formação continuada do mesmo, né? Planejar bem o currículo da escola, visando ao crescimento pessoal, às habilidades de vida e ao aprender a aprender. Porque é o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, nós estamos aprendendo a aprender.
E feliz daquele que pensa que está sempre aprendendo, né? Porque esse realmente vai estar sempre se desenvolvendo como pessoa e como profissional. A educação continuada deve ser uma constante entre alunos e professores, adotar critérios diferentes e eficazes de avaliação do processo educativo. Lembre-se de que o que sabemos hoje será obsoleto amanhã. Se pararmos de aprender, estaremos condenados à estagnação. Assim como nós tivemos inúmeras mudanças sociais, temos muitas mudanças que vão passando no dia a dia em termos de informação, principalmente com as novas tecnologias, né? Usar tecnologia moderna e dar a todos o direito de escolher a técnica que lhes pareça mais adequada para aprender, assim como nós temos também que respeitar a liberdade de cátedra do professor previsto, né, do docente previsto pela Constituição. Então, nós temos que direcionar isso com muito respeito, né, a toda a equipe. São desafios, pessoal, que a gente fala assim, poxa vida, né? Será que é só isso? Não. Vai aparecendo no dia a dia vários e vários outros desafios, mas que nós também vamos aprendendo a lidar com eles. A experiência vai nos dando, né, uma certa tranquilidade, uma segurança de lidar com as questões que vão surgindo na escola, aquele cotidiano que a gente pensa assim, nossa, isso nunca vai acontecer, mas acontece e vocês sabem disso, né? Eu trouxe para vocês aqui uma pequena história que é bastante interessante, que chama O Cego e o Publicitário. Eu vou ler para vocês, espero que vocês possam também ler. Eu sei que não é diferente essa videoaula, muitas vezes as pessoas não chegam ao fim, mas quem chegar vai estar aí ganhando um presente final, né? Então, O Cego e o Publicitário, vamos lá. Dizem que havia um cego sentado na calçada em Paris, com um boné e seus pés, e um pedaço de madeira que, escrito com giz branco, dizia: por favor, ajude-me, sou cego. Um publicitário da área de criação que passava em frente a ele parou e viu umas poucas moedas no boné. Sem pedir licença, pegou o cartaz, virou, pegou o giz e escreveu outro anúncio. Voltou a colocar o pedaço de madeira aos pés do cego e foi embora. Pela tarde, o publicitário voltou ao passar em frente ao cego que pedia esmola. Agora o seu boné estava cheio de notas e moedas. O cego reconheceu as pisadas e lhe perguntou se havia sido ele quem reescreveu seu cartaz, sobretudo querendo saber o que havia escrito ali. O publicitário respondeu: nada que não esteja de acordo com seu anúncio, mas com outras palavras. Sorriu e continuou seu caminho. O cego nunca soube, mas seu novo cartaz dizia: hoje é primavera em Paris, e eu não posso vê-la. Então percebam bem, pessoal, essa história retrata, né, muita coisa que a gente não vê, que a gente pode ver, que a gente pode ser. Então a gente tem que pensar maneiras novas de fazer as coisas que estão postas, né? Então, mudar a estratégia quando nada nos acontece pode trazer novas perspectivas, novas maneiras de ver as coisas e uma nova vida, por que não, né? Estamos aí vivendo, afinal, além de gestores, somos pessoas capazes de estar aprendendo, mudando, revendo, ressignificando sua própria vida e sua própria história. Trouxe aqui para vocês, para finalizar nossa aula, para refletir. Das utopias, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que triste os caminhos se não for a mágica presença das estrelas, né? O nosso querido, eterno Mário Quintana. Obrigada, né, por mais um espaço junto com vocês. Espero que até breve estaremos juntos com o nosso próximo módulo. Espero que essa aula tenha agregado valores e que possa realmente abrir caminhos ou nortear ou fazer com que vocês possam refletir a respeito de uma função tão séria, tão responsável quanto é ser o diretor, o gestor de uma escola. Obrigada.